Agora falando do Palmeiras, um assunto que envolveu aí o técnico Abel Ferreira, uma declaração dele na entrevista coletiva logo após a vitória diante do Botafogo por 3-1. Deu aquela confusão com o repórter Guilherme Gonçalves, da TV Litoral News FM. Ele fez um elogio ao Abel Ferreira, né, perguntou como é que o Abel fazia ali para o time dele se sentir com 11 jogadores, mesmo com um expulso, porque foi de fato o que aconteceu, e o Abel Ferreira... Ele falou em tom grosseiro, né? Ele falou, por isso que eu sou técnico, vocês são jornalistas, enfim. Só dando aqui aquela contextualizada, porque o Guilherme Gonçalves, ontem, ele divulgou nas redes sociais um vídeo dizendo que o Abel Ferreira ligou para ele, fez questão de pedir desculpas e que vai se retratar na próxima entrevista coletiva. Nós temos até a declaração aqui do Guilherme Gonçalves, abre aspas. Ele fez uma videochamada comigo, pois disse que queria falar olho no olho. Ele estava tranquilo, falando do Abel Ferreira. Falou que não entendeu direito a pergunta e que já chegou estressado com a arbitragem na coletiva. Eu fui tentar elogiar o time, porque a gente sabe como ele é, para dar uma maciada, mas ele só captou a palavra expulsão. Dali para frente, ele disse que com a cabeça quente não escutou mais nada, fecha aspas, disse aqui o Guilherme Gonçalves, que ainda acrescentou. Ele me perguntou se eu queria que ele falasse algo em público. E pedi para ele dizer que eu não fui o repórter que fez uma pergunta que ele não gostou no jogo com o Fluminense, conforme algumas páginas de palmeirenses estão dizendo, fecha aspas, disse aqui Guilherme Gonçalves, porque de fato nas redes sociais muitos palmeirenses deram razão para o Abel Ferreira, falando, mas esse foi aquele repórter lá, tudo, que fez aquela pergunta, e não foi. Então tá esclarecido aqui e eu queria a opinião de vocês, tá? Sobre esse acontecimento e sobre o que se passou nas últimas horas, a ligação do Abel Ferreira para o repórter Guilherme Gonçalves da TV Litoral News FM. TV Litoral News FM é onde trabalha o Guilherme Gonçalves, que passou por esse episódio. Fábio Piperno. Bom, primeiro que eu acho que o palmeirense que deu razão ao Abel, antes, inclusive, das justificativas do Abel, ele não tem caráter, porque o Abel errou demais. O Abel Ferreira, eu estou muito à vontade para falar dele, porque todo mundo sabe para quem eu torço, e como eu admiro o trabalho desse cara, eu acho que ele é o melhor técnico que o Palmeiras teve até hoje. Eu vejo muita qualidade no trabalho dele. E eu acho que está cada vez melhor. Agora, eu acho também, eu defino o Abel como, para quem leu lá, o Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. São dois caras dentro do mesmo personagem. Eu acho que o Abel, quando dirige um time de futebol, quando ele senta na frente do banco, e nessas situações, e foram vários, o ano passado o Palmeiras fez mais de 90 jogos, não tinha como treinar, e ganhou títulos muito importantes. Esse ano o Palmeiras joga melhor do que o ano passado, inclusive. Não vai ganhar tanto por fatores que até a gente pode discutir depois. Eu acho que o trabalho dele evoluiu muito e o time é cada vez melhor. Então, esse é o médio. Quando o Abel vai falar da vida, do jogo, de arbitragem, vai brigar com a arbitragem o jogo inteiro, atrapalhando o jogo, deixando, às vezes, pilhando demais o time, e responde grosseiramente para repórteres que fazem perguntas honestas e que tem que ser feitas, aí ele é um monstro. Primeiro, o rapaz não fez nenhuma pergunta hostil. E se tivesse feito? Por acaso o Abel é um ombudsman? Por acaso o Abel é quem pauta o repórter Vampeta, o Flávio ou eu para fazer um tipo de pergunta mais amena ou não? O repórter vai lá e se ele identificou alguma coisa no jogo que não fosse favorável ao técnico do Palmeiras, ele tem todo o direito de perguntar. O técnico vai responder ou não, na medida em que ele concorde ou não. Mas e se esse rapaz tivesse sido o mesmo que fez uma pergunta que ele considerou um pouco mais agressiva, lá no outro jogo? Por conta disso, ele tinha que ser de novo hostil e totalmente agressivo. Então ele errou feio, ele tem errado demais nisso. Ele tem que melhorar esse comportamento. Esse comportamento dele não é só mal educado, não. Mostra também um pouco de fraqueza humana. E ele que é um cara que fala muito em cabeça fria e coração quente. 42, e eu acho que ele é tudo isso quando dirige um time. Mas eu acho que a 32, ele tem quantos cartões amarelos? 19 ou 32? Um monte, mas 32 eu acho que tá somando. Tá suspenso de novo. De novo, tomou outro cartão amarelo. Eu acho até que, eu não sei porquê, mas talvez por coincidência, eu acho que as arbitragens esse ano têm sido um pouco desfavoráveis ao Palmeiras em momentos capitais. A gente viu, por exemplo, um jogo lá contra o São Paulo. Mas eu também acho que, se isso é pontual... O Atlético Mineiro também.
Dá para discutir algumas coisas. Agora, se isso é pontual, o que não é pontual é exatamente as reações do Abel, que são iguais quando o time ganha, quando empata e quando perde. É aí que realmente eu acho que ele tem que trabalhar melhor. Bom, estamos de volta aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, seguindo nesse tema aqui, Abel Ferreira, o repórter Guilherme, né, que o Abel Ferreira acabou pedindo desculpas aí nas últimas horas. Vanderlei Nogueira, o que você pensa em relação a esse assunto, que deu o que falar aí desde o jogo contra o Botafogo, aquele tom mais grosseiro do Abel Ferreira e uma resposta em que o repórter elogiou a equipe dele, né, Vanderlei? Eu ontem, para saber exatamente, eu falei com o repórter. Falei com o repórter e ele aceitou as desculpas e disse exatamente isso que você colocou sobre a mesa. Então, o assunto está liquidado. Aquilo que a gente falou antes, de que ele foi descortês, digamos assim, aconteceu isso, exatamente isso, e ele decidiu entrar em contato. Eu queria cumprimentar também a assessoria do Palmeiras, que deve ter dito para ele que ele não era um outro rapaz, um outro profissional, um outro repórter que tinha participado daquele jogo, se essa informação que transpirou, Palmeiras e Fluminense, não era esse repórter. E ao tomar conhecimento disso, eu acho que ele se preocupou em entrar em contato com o repórter para pedir desculpas, né? Então é isso. Eu acho que a única coisa que eu estranhei em tudo isso aí, quando não compreendeu a pergunta, porque o professor Abel Ferreira Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui do Abel Ferreira e esse caso com o repórter. Pode seguir falando, Vanderlei. Então, a única dúvida que eu tive, até foi uma surpresa para mim, quando ficou claro que ele não entendeu a pergunta. O professor Abel já está enturmado aqui, né? Ele já sabe tudo que se fala, é o mesmo idioma, ele já está aqui há algum tempão. Eu não sabia que ele teve essa dificuldade, que ele ainda tinha essa dificuldade para compreender algumas perguntas. Mas, de qualquer maneira, o assunto está superado, porque aquele que se sentiu incomodado já aceitou as desculpas e vira a página para tudo. Flávio Prado. Já tive homéricas discussões, bate-bocas com treinadores na época que a entrevista era de verdade, né? Essa coisa de coletiva ela é boa porque é de um lado só, você não tem réplica. Então, mas eu já tive homéricas brigas com o Tele Santana, com Vanderlei Nogueira, foi testemunha de várias, com o Tele, com o Luxemburgo, treinadores desse nível, né? Desse porte. Para mim, de um nível muito mais elevado do que o Abel Ferreira, sem querer desmerecer nada. Mas para mim, técnicos, né, desse porte. No momento que você comete um erro e você se desculpa, para mim é digno, é bacana, tá claro. Tudo certo. O Guilherme aceitar desculpas também é bacana, é digno, tá tudo certo, tá tudo resolvido. E é importante o seguinte, gente, na minha cabeça, desde que eu trabalho, sempre assim, ó, existe o ser humano e existe o cargo. Quando você está entrevistando uma pessoa, como repórter, você está entrevistando o cargo. Então, muito provavelmente, o Guilherme, ou eu pelo menos, vou falar por mim, eu não teria nenhum interesse de entrevistar o Abel Ferreira. Mas o técnico do Palmeiras eu tenho interesse. Então, é entrevistar o cargo. E esse cargo, ele dá à pessoa algumas obrigações que o cara tem que cumprir. Ele pode ser grosseiro, mas ele também pode estar sujeito a receber grosserias de volta, porque é uma relação ali, no meu modo de entender, profissional. Ou seja, eu não tenho, poderia até ter, eu não conheço o Abel Ferreira, pode ser que um dia eu conheça, fique amigo dele e tal, mas hoje eu não tenho nenhum interesse de ter contato. Eu vou jantar com o Abel Ferreira ou com o Vampeta? Com o Vampeta é meu amigo, o Abel Ferreira eu não conheço, né? Então aquilo é uma relação profissional. Os dois estão trabalhando. E faz parte do repórter perguntar, faz parte do outro lado responder. Se fosse em outra época, quando viesse grosseria daqui, viria de lá. Agora é assim, mas as desculpas foram colocadas, foram aceitas e, gente, isso aí passa muito rápido. Esses cargos, eles trocam muito. E não tem essa coisa de... tem quem hoje está num cargo muito elevado, amanhã já não está mais em cargo nenhum e tal. Então, não tem importância, sabe? Eu já entrevistei técnicos do Palmeiras como Brandão, Filpo Nunes, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo e tantos outros, Minelli, né? Maravilhosos. Infelizmente, eles já não estão mais lá. E o Abel Ferreira também vai passar. Então, acho que não tem muito, sabe? Foi o cargo do Palmeiras naquele momento que passou do ponto. Com relação ao Abel Ferreira, é um ser humano que eu respeito como ser humano, mas não tem a menor importante ali, no meu modo de entender, é o cargo. E no cargo, realmente, ele cometeu um equívoco, se desculpou e está tudo certo. E para você, velho Vamp?
Não, já pediu desculpa, né? É a mesma coisa assim, sempre quando a gente fala que tem um atleta novo que tá perdendo a linha, que nem o treinador do Botafogo falou lá do Patrick de Paula, alguém chega junto, né, pra dar uma orientação, dar um conselho. Mesma coisa o Abel também. O Abel é um treinador novo. Alguém lá no Palmeiras que chegou, velho. Tem que conversar um pouco com ele, ó. Você é muito expulso, você toma muito cartão amarelo, você fica muito nervoso. Né? Parece aquela história que eu já contei aqui 1 milhão de vezes, lá de Nazaré, de Seu Lunga, né? O Seu Lunga, ele tinha tomado 0 na prova. Todo mundo queria, e a professora queria falar pra ele, que não tinha passado de ano, ele queria sair de férias. E ninguém tinha coragem de dizer que ele tomou 0. Aí a professora ele falou, professora, dá logo minha nota aí que eu quero ir pra ele em Itaparica de férias. Ah, mas sua nota não é muito boa, não. Começa com a letra Z. Ele falou, então é uns 8. Deixa eu ir embora. Então é uns 8. Vai com Deus. Era 0. Por que você ligou com essa Lunga? Porque o cara era tão ignorante de cabeça que o pessoal fica com medo de falar as coisas pra ele. Então o Abel deve ser assim. Será que alguém dá um conselho pro Abel dentro do Palmeiras? Tem isso, acho né? que cada um responde pelos seus atos. Pronto. E os cargos trocam. Os cargos trocam. O técnico do Palmeiras não será para sempre o Abel Ferreira. Não vai trocar, vai trocar. Já teve um monte de técnico. Claro que eu respeito muito a opinião do Piperno, que conhece futebol pra caramba, mas eu não acho que o Abel seja o melhor técnico da história do Palmeiras. Mas claro que respeito. Eu acho que ele tem títulos importantes pelo Palmeiras, mas no Palmeiras. Né? No Palmeiras. Eu quero ver. Antes de eu ter uma opinião sobre o Abel Ferreira como treinador, eu quero ver o Abel Ferreira numa situação um pouco mais complicada. No Palmeiras, se você for técnico do Palmeiras, você vai ganhar alguma coisa. Vai lá, Piperno. Ele ganhou bastante, mas ele estava dirigindo o Palmeiras. Então eu ainda quero vê-lo em alguma situação um pouco mais equilibrada, não com essa diferença que o Palmeiras traz hoje. Já estamos aqui na reta final, direito de resposta. Fala, Piperno. Vamos lá. Não, eu gosto muito do trabalho dele, porque eu acho que esse Palmeiras que ele dirige está muito longe de ser, de fato, um excepcional Palmeiras, um grande Palmeiras, como outros que, enfim, a gente já viu.